Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Já começa assim com um ponto bem forte, né? Um alerta para a gente prestar muita atenção na mensagem que recebeu, para não se desviar. Exatamente. É um chamado a atenção bem sério logo de cara. E acho que o ponto central é o contraste que o autor faz. Isso, ele compara, né? Aquela mensagem que veio antes pelos anjos, que já era séria, tinha consequência de desobedecer. Sim, era considerada obrigatória, com punição justa para quem não seguia. E aí ele contrasta isso com essa tão grande salvação. Uma salvação que foi anunciada primeiro pelo próprio Senhor Jesus e depois confirmada por quem ouviu ele diretamente. Precisamente. A argumentação é toda sobre a superioridade disso. Se desobedecer à lei que veio por anjos já era grave. Imagine então ignorar essa salvação, proclamada por Jesus e ainda por cima validada por Deus. Validada com sinais, maravilhas, E milagres. os dons do Espírito Santo, né? Aquelas capacitações que Deus deu, distribuídas como ele quis. A implicação é clara. A responsabilidade agora é, assim, imensamente maior. Fica muito maior, né? E aí, logo depois disso, ele entra numa citação que a gente conhece lá do Salmo 8. Uhum. É aquela pergunta: que é o homem, para que Deus se lembre dele? Ah, sim. O fizeste por um pouco menor que os anjos. Isso. De glória e honra o coroaste, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Só que o próprio texto de Hebreus admite, olha, a gente ainda não vê tudo sujeito ao homem. Correto. Essa sujeição completa, universal, ainda está no futuro. Mas o foco muda rapidamente, né? O texto diz: vemos, porém, Jesus, aquele que foi feito, sim, um pouco menor que os anjos. Mas por quê? Para que essa diminuição temporária? E aí que está o ponto-chave, talvez o mais surpreendente. Ele foi feito menor que os anjos, justamente para poder passar pela morte. E é por causa desse sofrimento, da morte em si, que agora ele está coroado de glória e honra. Então, a humilhação levou à exaltação. Exatamente. A morte dele, diz o texto, foi pela graça de Deus em favor de todo mundo. É um paradoxo, né? A fraqueza, o sofrimento, como o caminho escolhido para aperfeiçoar o autor da nossa salvação. Nossa, isso é muito profundo. E essa conexão de Jesus com a gente, com a humanidade, fica ainda mais forte. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. É verdade. E a justificativa é que tanto Jesus, aquele que santifica, quanto nós, os que somos santificados, temos a mesma origem. Viemos do mesmo lugar, pertencemos à mesma família. E como os filhos, como ele chama, têm carne e sangue. Ele também participou, plenamente. Não foi algo superficial, um disfarce. Ele entrou de verdade na nossa condição humana, sabe? Com tudo que isso implica. Carne e sangue. E essa participação total, essa imersão na nossa realidade, tinha um propósito específico, então? Tinha, e muito claro. O texto diz que foi para isso mesmo. Para que, pela sua morte, ele destruísse aquele que tinha o poder sobre a morte. O diabo. Isso, o diabo. E, como consequência, para libertar todo mundo que passava a vida inteira com medo de morrer, escravizado por esse medo. Entendi. A identificação total era necessária para essa libertação. Era fundamental. E o autor reforça: o socorro não é para anjos, é para a descendência de Abraão, para nós. Por isso, ele precisava ser em tudo semelhante aos irmãos. E qual a conexão final disso tudo? Essa semelhança total leva aonde? Leva diretamente à função dele, que o capítulo destaca no final: se tornar um misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus. Pensa no papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento. O mediador que oferecia sacrifícios pelos pecados do povo. Exato. Para fazer expiação, a reconciliação. Jesus assume esse papel, mas de um jeito perfeito e definitivo. E a capacidade dele de fazer isso bem está ligada a essa semelhança. Ah, então é por isso que diz que ele é misericordioso e fiel. Porque ele entende a gente. Justamente. O ponto crucial é: porque ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer quem está passando pela tentação. Não é uma compaixão teórica, distante. É uma empatia real, nascida da experiência. Isso. Uma capacidade de ajudar que vem de ter estado aqui, de ter vivido o que a gente vive.
Isso o torna não só poderoso para salvar, mas profundamente compreensível com as nossas fraquezas. Então, para a gente fechar um pouco a ideia de Hebreus 2, o recado principal é atenção máxima para essa salvação que veio por Jesus, porque ela é muito superior e ela veio através dele se tornando um de nós, né? Sim, se tornando humano, passando pelo sofrimento, pela morte. Não só para vencer a morte e o medo que ela causa, mas também para se tornar esse representante perfeito, esse sumo sacerdote que realmente entende a gente porque passou pelas mesmas coisas. Exato. E isso deixa uma reflexão interessante para nós, né? Se essa capacidade única de Jesus para nos ajudar na hora da dificuldade, da tentação, está tão ligada ao fato dele ter sofrido como a gente, o que isso nos diz sobre o valor que Deus talvez coloque na experiência compartilhada, talvez até na própria vulnerabilidade como um caminho para a conexão e para o socorro divino?